sem mimimi. Eu tinha perguntado ao sempre ministro Sérgio Moro, sempre juiz Sérgio Moro, essa mudança na sua forma discreta de ser e de se manifestar para se tornar uma celebridade que todo o Brasil e o mundo que acompanha o Brasil tanto admira. Como foi essa mudança para o senhor? Olha, foi algo que foi evoluindo, né? Nós tínhamos esse caso, ele foi crescendo, atraindo a atenção das pessoas, da imprensa. A sociedade dava um apoio muito forte, porque queria o fim da impunidade, da grande corrupção. E, embora eu era refratário como juiz da entrevistas ou ao me manifestar, chegou uma hora que realmente ficava muito difícil, porque havia uma demanda que se falasse, que se posicionasse em relação a algumas questões, e o apoio da sociedade foi fundamental para que a Lava Jato pudesse, de fato, avançar, não é? Porque, assim, são muitos interesses especiais contrariados, havia muita oposição, havia aí tentativas de obstrução da justiça, então precisava também utilizar esse suporte, foi essencial para evitar esse tipo de comportamento. Então, pontualmente, fui manifestando, e daí começa a ser reconhecido na rua, começa a ser reconhecido em restaurante, começa a ser ovacionado, né? Então, isso foi algo assim, um evoluir dos fatos, né, durante a Operação Lava Jato. Houve também reconhecimento internacional, acho que isso é muito importante, mas eu sempre que falei, sempre destaquei, olha, isso nunca foi uma questão pessoal, né? Isso foi um trunfo institucional, foi o trabalho da polícia, dos procuradores, dos juízes, não só de mim, mas de juízes de outras instâncias, Porto Alegre, Brasília, foi uma construção coletiva. Isso eu acho que é importante destacar. Como foi esse desafio e como é a visão do senhor em relação à segurança pública? O que o senhor pode comparar de países ou de nações que o senhor conhece e se aprofundou mais ainda na comparação como ministro e a aplicação concreta no Brasil de medidas que possam minimizar o impacto da criminalidade? Bem, eu tinha alguma experiência como juiz, não tratei só de casos de corrupção, então tive muitos casos envolvendo crime organizado, tráfico de drogas, principalmente, roubos, né? E também fui juiz corregedor do Presídio Federal de Catanduvas. Então eu tinha alguma experiência, claro que nessa área da segurança pública é muito mais amplo, mas quando eu fui para o governo eu tinha essas ideias, olha, o foco vai ser combate à corrupção, crime organizado e criminalidade violenta. E aí nós adotamos uma série de alternativas. Olhamos ao Ministério, chamamos pessoas técnicas para trabalhar, né? Não transigimos com essa questão que afeta muito o desempenho da administração pública, que é o loteamento político, que é negativo. Então, colocamos pessoas certas e fizemos lá um diagnóstico. O que nós precisamos fazer em relação a esses temas? E aí era uma série de políticas que foram implementadas em vários campos. Por exemplo, o Banco Nacional de Perfis Genéticos. Ele foi criado por uma lei de 2013 e ele simplesmente não era executado. Você colher o perfil genético dos criminosos, inserir no banco, e você cruzar com um perfil genético colhido de vestígios corpóreos encontrados no local do crime, é algo assim importante para a resolução de crimes, como se fosse uma moderna impressão digital. Tem países, no Reino Unido, por exemplo, que tem 6 milhões de perfis genéticos colhidos e inseridos nesse banco. Isso facilita a resolução de crimes, porque o criminoso, qualquer coisa que ele deixa no local, fio de cabelo, por exemplo, pode ser examinado e identificado ali o culpado. No começo do mês de 2019, nós tínhamos ali mais ou menos uns 10 mil perfis genéticos colhidos e durante a nossa gestão falamos, não, vamos cumprir a lei. Nós colhemos só em 2019 67 mil. E a ideia era chegar até 2022 com o Banco Nacional completo, ou seja, colher de todo mundo que a lei determina que fosse necessário colher.
E isso vai levando à redução de casos. Recentemente, a Polícia Federal ganhou um prêmio internacional, até chamado Match of the Year, relativamente à investigação criminal que fez do roubo da Prosegur no Paraguai, que colheu os vestígios corporais, perfil genético, e identificou lá os responsáveis. Então, várias políticas foram ali adotadas, a meu ver, importantes, e sempre nós trabalhamos com o mote, olha, integração é fundamental. Por exemplo, tem muita discussão no âmbito da segurança pública sobre a unificação da Polícia Militar e da Polícia Civil. Eu acho que é uma coisa assim inviável politicamente. Nem sei se é desejável, são instituições que têm tradições diferentes. É muito difícil você fazer qualquer espécie de unificação. Mas, vamos dizer, incentivar o trabalho integrado, né, das duas corporações e dessas corporações com o governo federal é algo absolutamente factível. Então, nós tivemos várias operações, criamos lá a tal da CEOP, né, Secretaria de Operações Integradas do Ministério da Justiça, para coordenar operações policiais entre estados. Fizemos aquela operação Império da transferência dos lideranças do PCC de São Paulo para os presídios federais. Ou seja, foram várias iniciativas ali, senador. Eu acho que a própria lei anticrime, o projeto anticrime, teve algumas inserções negativas que fizeram na Câmara, no projeto, mas ainda assim o resultado final para mim é positivo. Entre elas, lá, por exemplo, a previsão, olha, quem for condenado por tribunal do júri, a pena igual ou acima de 12 anos, já vai da primeira instância para a cadeia. Não fica aí apelando em liberdade durante décadas. Né? Então, como resultado, eu acho que dos esforços também dos estados, mas também do governo federal, nós tivemos aí uma queda expressiva dos índices de criminalidade durante 2019. Assassinatos caíram 19%, roubo ao banco 40%. Mas tem que dar continuidade a essa política. Né? Isso acho que é fundamental para nós avançarmos, porque os números remanescentes ainda são muito ruins. Esse ano fica difícil fazer uma avaliação, porque temos essa pandemia do Covid e essas políticas públicas ficaram um pouco mais confusas, né, nesse período. O senhor teve, como representante do próprio governo, um degladio diferente, que foi apresentar o que acabou sendo denominado pacote anticrime. E o senhor fez, efetivamente, eu sou parlamentar e acompanhei isso, o senhor fez e assumiu essa bandeira como representante do governo que era, em relação à necessidade da modificação de inúmeros dispositivos para a segurança pública no país. Mas nós tivemos itens que acabaram sendo, não rejeitados, mas a classe política acabou tendo um outro entendimento diferente do que era a sua visão pragmática para a justiça. O que o senhor entende que deveria ser retomado, independente de ter Sérgio Moro à frente do pacote, medidas que são fundamentais, porque o senhor nunca buscou protagonismo nisso. O senhor representava exatamente os anseios de governo e da sociedade. Alguns que foram até réus ou que estavam em grupos políticos ligados a réus que o senhor julgou, interpretaram o pacote e combater o pacote seria enfrentar o senhor. O que o senhor entende no pacote que deveria prosseguir, que a sociedade tem que perseverar, independente do senhor estar à frente do Ministério, a sociedade tem que pressionar para que aconteça? Bem, um ponto fundamental, me parece, que é a execução da condenação criminal em segunda instância. Nós tínhamos colocado no projeto, na redação original, isso foi excluído, não foi aprovado na Câmara, e o Supremo mudou a jurisprudência, né, no ano passado. Então, isso realmente precisaria ser retomado. Tem esses projetos no Senado,
na CCJ, né, já foi aprovado, inclusive, e tem essa PEC na Câmara, eu acho que é fundamental. Porque o que foi aprovado no projeto foi só a execução da condenação em primeira instância, no caso do Tribunal do Júri, né, o que é ótimo, mas é insuficiente para resolver a demora aí desses processos. Então, esse ponto me parece fundamental. O plea bargain, né, nós propusemos no projeto, olha, depois que a denúncia foi recebida durante a ação penal, que possa haver uma negociação entre as partes, né, o promotor, o acusado, assistido por seu defensor, para uma resolução mais rápida do caso, mas uma resolução que não represente impunidade. Então, por exemplo, o criminoso acusado aceita, confessa, admite sua responsabilidade, mas negocia a pena, diminui um pouco a pena, né? Mas, inclusive, podendo ser levado à prisão por conta dessa pena negociada. Isso foi feito, adotado nos Estados Unidos, e isso gerou uma forma muito expedita lá de resolução dos casos criminais, que é mais eficiente do que a nossa aqui. Aqui todo o nosso processo tem que ser julgado dessa forma clássica, e às vezes isso leva a demora, atraso, a sobrecarga do Poder Judiciário. Então, o plea bargain também seria algo importante. Estamos chegando já para o final do nosso programa, já deixar aberto o convite para que estejamos em outras oportunidades. Vocês já viram que o Dr. Sérgio Moro discorre horas sobre coisas fundamentais para o nosso país e para a nossa segurança. Mas, para as suas considerações finais, e o que o Brasil pode esperar agora do cidadão Sérgio Moro? Quais são as suas perspectivas e, se possível, quais são os seus planos agora, tendo deixado o Ministério e vai se organizar na vida para a retomada das suas atividades, doutor Sérgio Moro? Veja, eu deixei o Ministério, né? Para mim, foi uma decisão difícil, mas acho que foi uma decisão necessária. Antes tinha deixado a magistratura, mas eu quero continuar contribuindo para o debate público, né? Então, tenho todo esse histórico, tem essa credibilidade, então acho que é importante continuar participando desse debate público e contribuir de alguma forma com o país, seja nessa área criminal, seja nessa área de combate à corrupção, seja discutindo outros temas mais relevantes, tão relevantes quanto, né? Hoje nós temos muito debate, aí, por exemplo, sobre essa excessiva polarização, né? Não só nas redes sociais, mas na sociedade, e que acaba, vamos dizer, vitimando o diálogo, vitimando reputações. Eu acho que esse é um debate também importante, né? Uma consolidação aí de um espírito de maior tolerância dentro do nosso regime democrático. Por hora, eu vou me reinserir no setor privado, eu vou ter que buscar aí uma forma de, evidentemente, ganhar vida, afinal de contas, não enriqueci no serviço público, e pontualmente vou participar do debate público, né? Vou continuar conversando, falando, até estar nesse programa aqui. Aceitei, né? Principalmente aí devido a sua figura, como eu disse, né? Um exemplo de coerência, de atuação dentro do Congresso em prol do combate ao crime ou prol do combate da corrupção. Então, participar desses programas, enfim, quem tem voz, acho que tem que falar, né? Acho que tem essa responsabilidade. Eu quero agradecer, doutor Sérgio Moro, a disponibilidade do seu tempo e dizer para o Brasil, o cidadão Sérgio Moro, essa referência para todos nós, está pronto no debate pelo nosso país, se colocando como cidadão, dizendo: vou para a iniciativa privada, tenho que buscar a sobrevivência da família, mas estarei disponível para o debate. O nosso programa volta no próximo domingo, 11h30 da noite. Um compromisso aqui na Rede Brasil Televisão. Aqui o papo é reto, sem mimimi. Um abraço, gente.